Olá, olá para todos. Hoje aqui nós vamos falar sobre dois mundos que precisam se relacionar: escola e família. E qual a importância desse relacionamento na formação da personalidade da criança? Como essas pessoas, esses adultos que interagem, formam um papel de tanta importância no desenvolvimento da criança e do adolescente. E a importância de mudança de padrões para que haja mais confiança entre a escola e a família, de forma a haver harmonização de princípios e valores nessa caminhada. Eu espero que gostem. E se gostarem, compartilhem. Deixe também sua opinião nas observações, nos comentários, tá bom? Vamos lá para a vinheta? Sobre a parceria da escola com a família, é muito importante entender o quanto isso pode influenciar no desenvolvimento da nossa criança. Hoje, nesse vídeo, a gente pretende entender os dois lados da moeda. O lado da escola, o lado dos professores nessa estruturação da personalidade. A oportunidade que a gente tem de discutir isso pode fazer uma enorme diferença, inclusive na interação familiar, não só a família com as crianças, a escola com as crianças, mas a escola e a família entre si. Pode prevenir problemas, tá? E fluir os relacionamentos com mais harmonia. Por isso, hoje a gente vai falar exatamente disso. Mundos que se encontram, certo? A família e a escola na formação da personalidade da criança. Então, tudo começa na escolha da escola. Essas são as questões iniciais. A proposta pedagógica da escola tem que estar em sintonia com a educação que a família quer dar. Se a gente escolhe uma escola pelo padrão físico, pela expressão social dela, pelos valores financeiros que ela tem, muito provavelmente a formação do indivíduo não vai ficar muito legal. Vai ficar literalmente capengando, porque o foco fica sendo só numa estrutura física material. Os valores que a escola passa começa na estrutura da própria família. O que de verdade a família quer para a criança enquanto desenvolvedor desta personalidade? Quais os princípios, quais os valores? Sair daquela correria da rotina e parar para pensar exatamente como eu quero que meu filho seja formado? Qual a estruturação de personalidade eu espero para ele? Então, a família tem que ter, primeiro de tudo, consciência dos seus valores. E entender também que cada um tem seu papel. A escola tem um foco, a família tem outro. E ambos têm que ter os valores morais, os princípios, interagindo em sintonia. Bom, a gente sabe que antigamente a escola era como uma entidade, certo? Que trazia força da formação ética e moral do indivíduo, enriquecendo-o de conhecimento, preparando-o como cidadão. Antigamente, a escola era vista como realmente essa entidade respeitadíssima, onde o indivíduo entrava com toda uma postura. Eu me lembro no meu tempo que quando o diretor entrava em sala de aula, ficávamos em pé, como respeito à figura da autoridade máxima dentro da escola. Não entrávamos em sala de aula sem ter cantado o hino nacional, em reverência ao espírito cívico e ao patriotismo. Hoje não tem nada disso. Normalmente, quando um diretor entra em sala de aula, a sala até para,
mas não vê mais com aquela autoridade importante a ser respeitada. A formação ética e moral do indivíduo, enriquecendo-o de conhecimento, esse objetivo não mudou. Mas a interação entre as famílias foi quebrada radicalmente. A história mostra que houve uma quebra de confiança entre a escola e a família. Os pais se perderam na forma de educar. Os limites que os pais colocam para os filhos já têm uma dimensão, inclusive de medo. Já já a gente vai ver isso. O que é que dificulta a gente a colocar em prática a questão dos limites. E quando a gente fala limite, não é autoritarismo, não é brigar. Os pais têm que colocar limites para os filhos e a escola passa a ser a estrutura que fornece serviços. Isso aí entra numa coesão, mas essa parceria foi quebrada. Vamos ver aqui algumas causas, né? Deveria ser positivo o maior conhecimento que os pais têm sobre a dinâmica pedagógica da escola. Hoje os pais conhecem essa dinâmica. Hoje os pais vivenciam melhor qual é o método de ensino. Isso devia fortalecer a parceria. Os pais encontram dificuldade em educar os filhos, colocar limite, estimular adequadamente, e a autoestima da criança também fica meia ao val da valsa, né? Como a gente diz, vai indo do jeito que vem, não se cuida disso. E há um assoberbamento das funções dos professores. Eles passam a ter uma exigência, são exigidos na forma de educar como se fossem os pais. Só que, por outro lado, as nossas leis têm impedido que o professor se coloque. E o professor desenvolve um certo medo de interagir com a criança em função de ser mal interpretado. Quando ele checa uma autoridade, tem certeza que você quer falar assim comigo? O aluno já diz assim, e eu vi já em sala de professores isso acontecer, o professor contando, que o aluno vira e fala assim, você não tem direito de falar assim comigo, sou eu que pago o seu salário. Gente, isso é tão sério, tão perigoso. Olha onde está o respeito, onde está o limite, nem é por questão de professor, é pessoa a pessoa. Isso é complicado. A gente precisa resgatar essa postura de interação, de equilíbrio, certo? Como resgatar essa confiança? Começa pelo diálogo franco, com desejo real de entendimento e harmonização. Veja bem, por parte dos pais, deve haver clareza nesses limites. Os filhos devem caminhar em direção do saber e da socialização, mas tem que ter como base uma boa relação humana. O que é uma boa relação humana? Exatamente os limites, o respeito, a ética, a responsabilidade. Quando a gente escuta um filho reclamar de um professor, e a gente diz assim, mas esse professor não tem cabeça. Nossa senhora, acho que eu vou lá para ensinar esse professor como é que lida, coisa do tipo. Você está tirando a autoridade do professor. E o pior, ensinando respostas agressivas. Ensinando o seu filho a ver o professor com um menos valor. Sendo que tudo que nós somos hoje, adultos, nós dependemos do professor. Então, a obrigação dos pais para resgatar a confiança é estimular uma relação humana saudável. Veja, nossos filhos ainda estão em formação. E se a gente dá a quebra desse limite, uma autoridade para ele responder agressivamente para o professor, ele vai ter dificuldade de lidar com chefia no futuro. Um líder acima dele, dentro de uma estrutura corporativa,
vai ser desrespeitado e ele pode ser demitido. Então, isso é importante, explorar a responsabilidade. Como? Filho, aconteceu isso, mas me conta detalhes. O que você estava fazendo naquela hora? Por que você acha que o professor chamou sua atenção? O seu comportamento realmente estava correto? Por exemplo, olhar para a prova do colega na hora de uma avaliação. O professor chama atenção ou, no extremo, tira a prova e dá um 0. Se você diz que o professor está errado, você diz para o seu filho de forma subliminar: você pode burlar, você pode mentir, você pode fingir. É isso que você está dizendo quando você tira a autoridade desse professor. Se você percebe uma atitude errada do seu filho, é hora de dizer para o seu filho: vamos lá conversar? Vamos pedir desculpas para o professor? Você fez errado mesmo. Colar a prova vai fazer de conta que você foi bem. E amanhã, quando você estiver na vida real, você não vai ter para de quem colar. E como que fica? Como que você se desempenha? Como que você mostra seu conhecimento? Agora, pelo lado do professor, oferecer estratégias eficazes. A escola tem que oferecer essas estratégias. Hoje a gente tem o recurso da internet, hoje a gente tem salas muito mais confortáveis, cadeiras confortáveis, salas de reunião. Então, e preparar o professor, né? A escola tem que garantir a avaliação e a recuperação dos alunos. Então, se um aluno tem dificuldade, esse professor tem que ter espaço para poder ajudar esse aluno. A escola tem que ter recursos para ajudar esse aluno. E manter esses professores motivados e atualizados. Então, treinamento de didática, treinamento de motivação dentro da didática, treinamento do próprio conteúdo através de atualizações, tudo isso é importante. Mas a sua missão principal da escola é a formação do ser integral, sob uma ação afetiva. Não é autoritária, é com autoridade. Mas essa autoridade tem que estar envolta em afetividade. Essa ação afetiva, esse movimento de ação afetiva na criança é a base do vínculo do professor com o aluno. Às vezes o aluno é indisciplinado. Se o professor tiver treinado na forma de motivar, ele chega com um pequeno toque. E aí, meu amigo, dá para prestar um pouco mais de atenção? Dá para cooperar comigo? Um aluno muito indisciplinado chama à parte, depois que termina a aula, vem cá, vamos bater um papo e perguntar para ele: o que é que está acontecendo? Por que você não pode me ajudar a ter uma aula tranquila? Você está com alguma dificuldade? Eu posso te ajudar? Você gostaria que eu mudasse minha postura em alguma coisa? Esse diálogo é com autoridade, mas é uma autoridade afetiva. E de ambas as partes, como que ficamos aqui com as ambas as partes? Entender que conflito é uma situação manejável e enriquecedora, diferente de confrontos. Princípios como gentileza, respeito, ética, companheirismo têm de ser a base de ambos os lados. Não dá para chegar na escola armado, não dá para chamar os pais com raiva. É hora de lembrar que, poxa, vou pedir ajuda para a família. Nossa, vou falar com o professor e pedir ajuda. Vou lá conversar com a coordenação para ver se ela me dá alguma ideia de ajudar meu filho. Certo? É por aí. Vamos lá. Uma coisa que precisamos entender é como nós, enquanto educadores, influenciamos efetivamente
na formação da personalidade. Aqui, educadores são pais, professores e todos os que interagem com a criança. Uma vovó, um vizinho chegado, um tio que tem uma influência. Essas pessoas são educadoras. Às vezes a gente enfrenta na família, e isso é muito comum, um vovô, uma vovó que de repente quer interferir. Você diz que não pode, a vovó diz que pode. Isso depende muito do diálogo, da fluidez da família. Senta, pede ajuda. Mãe, aí tem que ser o filho ou a filha falar com a sua mãe, não com a sogra ou com o sogro, né? Mas, mãe, olha, fulano tá com essa dificuldade na escola, ou então fulano tá com essa dificuldade de disciplina. A senhora me ajuda? Ele tá tendo dificuldade de enxergar onde está o limite dele. Então, quando eu disser não, ou a senhora fica em silêncio, ou confirma ou não, porque nós estamos trabalhando até junto com a escola nesse sentido. E os professores idem. Quando vocês se unem nesse aspecto, tudo entra mais em harmonia. Então vamos entender o que é personalidade. Personalidade é uma organização relativamente estável, composta por sistemas e moldes em que estruturas interconectadas respondem pela sequência que se estendem desde a recepção do estímulo até a resposta comportamental. O que é isso? Personalidade é como se fossem engrenagens, tá? Organização relativamente estável. A personalidade muda enquanto crescemos, enquanto o tempo passa. Ela é dinâmica o tempo todo na nossa vida. Não existe eu sou isso e isso é definitivo para o resto da vida. Não existe. E essas engrenagens vão se formando ao longo da vida. Elas, na medida que o estímulo ocorre, elas movimentam e são responsáveis pelo comportamento. Cada uma dessas engrenagens a gente pode chamar de esquemas. Eles se estruturam através das experiências sociais, da cultura, do ambiente de infância e de adolescência e a relação com as figuras de apego, aquelas pessoas importantes na vida dele. Então, essa criança vai crescer, as engrenagens vão se formando, se estruturando, conforme os estímulos vão ocorrendo. E já começa na gravidez. Já começa na gravidez. As emoções, as tensões, as alegrias, os impactos, tudo que a mãe vive já vai impactando essas estruturas nos registros que vão influenciando inclusive no DNA. E são essas estruturas que vão determinar o comportamento. Nesse momento é bom a gente até parar um pouquinho e pensar nas próprias engrenagens. Quais as características que mais nos definem? De onde eu tirei isso? Quais as qualidades estáveis que eu tenho? Quais as qualidades que são dinâmicas? Uma hora eu estou com humor, outra hora eu estou com outra. E como que o meio nos ajudou a compor? Meu pai era assim, eu passei a atuar dessa forma. Muita gente fala assim, eu fui criado de um jeito que eu tenho medo dos meus pais e não respeito. Não é hora de rever se esse esquema não está sendo transferido para os nossos filhos? Se a gente tem um sentimento de não pertencer, como que será que eu estou incluindo meu filho na dinâmica da família, deixando que ele dê sua opinião, que sua opinião seja valorizada, que as suas características, que as suas qualidades também sejam valorizadas? Como se manifestam as emoções a partir do esquema? Então, se a criança tem um sentimento de não pertencer, ela vai buscar de alguma forma um comportamento que a faça sentir pertencendo. E às vezes, gente, isso é muito triste. A criança desenvolve um comportamento de muita birra, de agressividade, daquele comportamento compulsivo agressivo, que
é reagente, tudo que você fala, a criança dá uma resposta, para chamar a atenção. Porque toda vez que ela se manifestou, ela não foi escutada. Então, esse vínculo que a criança tem com o adulto, ele passa por uma teoria que a gente chama teoria dos afetos. Ela considera que a qualidade do vínculo, desde o bebê, da criança e do adolescente com seus cuidadores, é uma variável determinante para o equilíbrio e desenvolvimento das suas habilidades de regulação emocional ao longo da vida. Então, dependendo do que ela viveu como criança, como adolescente, ela já vai tendo ou dificuldades ou não para se regular diante das situações. E aqui os limites entram para ajudar nesse desenvolvimento equilibrado. Em muitas palestras e muitos vídeos que vocês devem já ter visto aqui, quando eu vou falar de limites, eu falo muito isso. O limite, ele enriquece a segurança e a confiança da criança nos pais. É fundamental que a criança se sinta acolhida quando ela é frustrada, mas não mimada, porque a vida é cheia de frustração. E a maior causa das patologias psicológicas nascem desta inabilidade de resistir a frustrações. Primeiro a gente vai falar um pouquinho dessa teoria dos apegos. É através das experiências que a criança vai desenvolvendo o senso de segurança ou insegurança na construção do self. Uma figura de apego. O que é figura de apego, né? Aquela pessoa importante, aquela pessoa que cuida, é o cuidador. Uma figura de apego carinhosa, cuidadosa, vai auxiliar a criança na capacidade dessa autorregulação afetiva no futuro. Com cuidadores seguros, a criança tem recorrentemente o seu sistema de apego desativado. Veja, existem 4 sistemas. O sistema de apego, que é neste sistema que a criança checa a disponibilidade das figuras de apego. Então, quando a criança cai, ela vai procurar um adulto perto, aquele que está mais próximo, para checar essa disponibilidade de acolher. E nesse acolhimento, por exemplo, apertou o dedinho na gaveta, ela vai chorar, mas ela vai chorar já procurando quem pode socorrer. Se essa disponibilidade chega de forma amorosa, ui, dói mesmo, tadinho, vem cá, mamãe vou dar um beijinho, vou passar um remedinho, isso aqui já vai passar, é um contexto real e de respeito à dor. Quando o cuidador vira e diz assim, já isso passa, só para ir, a disponibilidade está faltando. A criança se sente insegura e ela vai ficar ativada nesse sistema de buscar o adulto. Então é aí que aparece o que eu disse, as birras, a agressividade, porque ela quer chamar atenção para ela. E essa birra muitas vezes está ligada ao olhe para mim e não necessariamente a uma frustração. Então é importante a gente prestar atenção quando a criança está chamando atenção, porque você está ausente, você não está disponível ou porque ela quer controlar o ambiente. Quando você sente que quer controlar o ambiente, você tem que deixar. Assim, não, mamãe não pode te atender desse jeito. Quando você parar de chorar desse jeito, de gritar desse jeito, mamãe está na cozinha, aí você vai lá para a gente conversar. Quando ela está checando a disponibilidade, aconteceu algo real, é uma frustração, você tem que nivelar-se a criança e procurar entendê-la. Calma, tá doendo sim, filha, eu sei que arde, né? Para ela entender que ela está sendo respeitada e acolhida. E esse feeling não tem de pessoa melhor do que os pais para poder definir isso. Às vezes existe conflito aí.
O pai diz, larga a mão, deixa lá, você está mimando muito. Se é uma frustração real, uma dor real, ela precisa ser acolhida. Se é uma manipulação, aí sim você deve descer o tom de voz e ser firme. Assim não dá para a gente conversar. Então, quando você se acalmar, a gente volta, tá bom? A gente volta a conversar. Quando a gente não recebe dos cuidadores a atenção que a gente precisa, quando a gente tem a mínima oportunidade de receber isso fora, nós vamos buscar reparadores desta falta. É aí que entram as drogas, a bebida, a influência de grupo, a desobediência, lembrando que eu não gosto de misturar isso, porque as pessoas entendem desobediência quando a criança está contra as regras. Não, peraí. É melhor ter um filho responsável do que um filho obediente. Por quê? O obediente diz amém, amém, às vezes reprimindo emoções, às vezes engolindo situações na tentativa de agradar. Isso aumenta dentro dela um conflito interior que vai de alguma forma repercutir na vida de adolescente e na vida de adulto. A criança cresceu dentro de um padrão de limitar as emoções. Mas a criança que é desenvolvida na responsabilidade, ela vai aprender a escolher o que é melhor. Eu costumo dizer assim, quando a criança é criada na obediência, se alguma coisa dá certo, ótimo, mas se der errado, a culpa é dos pais. Já a criança que é criada na responsabilidade, na autorresponsabilidade, ela não joga no outro a culpa se deu errado e ela ganha todos os méritos se deu certo. É outro sinal que nós temos que saber o limite. Nós, enquanto educadores, quando o sistema de apego está autorregulado, a criança se sente segura, ela passa para o sistema de exploração. É aí que ela se arrisca, ela tem coragem, ela se desafia, ela vai conviver com o ambiente, ela vai buscar cada vez mais a autonomia tão desejada. Já o sistema de cuidado e o sistema sexual, eles estão ligados à vida adulta. Então, a gente não vai trabalhar esse conteúdo aqui, tá bom? Finalmente, vamos falar de limites. O limite é necessário, eu pus até essa figurinha aqui, que eu quis simbolizar o combinado, tá? Estamos combinados. A gente faz uma fitinha aí. E gostei que é um lacinho no meio, porque à medida que a criança cresce, esse laço vai se soltar. Porque ela vai aprender a ter a autorregulação, a autorresponsabilidade e fazer as suas próprias escolhas. Mas enquanto criança, a gente precisa desse fiozinho nos ligando, porque é aí que começa esse processo de compreensão e apreensão do outro. Quando você diz para o seu filho, não, filho, assim não é legal, você está ensinando que os direitos da criança param onde começa o direito do outro. E aí ele vai ter visão do mundo, do outro. Não é traumatizante. E é preciso diferenciar autoridade de autoritarismo. Autoritarismo é o comando fechado, sem explicação, sem acolhimento e sem aquele acordo. Autoridade, você vai dizer sim sempre que possível e não quando necessário. E sempre com diálogo, mas gente, é diálogo curto. Às vezes os pais dizem não e ficam ali fazendo uma explanação longuíssima para uma criança de 0 a 6 anos. Espera aí. À medida que a criança vai crescendo, ela vai entendendo melhor. Claro, você pode aprofundar algumas coisas. Mas quanto menor a criança, é assim, não, filhinho, não, isso não pode, que vai machucar, vai te fazer mal. Se você puser a mãozinha ali, empurrar a gaveta e apertar os dedinhos, aí você sente dor. Oh, é muito longo.
certo? Você tem que entender que a mamãe está pedindo para você ir tomar banho, por favor, não sei o quê. Não, vamos tomar banho agora. Tom baixo de voz, firmeza, vamos ver quem chega no banheiro primeiro, criatividade na hora de estimular a criança. No dia que a gente está muito cansado, se você criou um campo, uma poupança de brincadeiras, de bem-estar, o banho não é conflituoso. Mas se você está colocando o banho como uma forma autoritária, você além de estar impondo, está ensinando a criança a reagir com autoritarismo também. Ela fica pior. Então, um pouquinho de paciência e vamos tentar descer o tom de voz, fazer brincadeira, pôr um brinquedo novo no banho e deixá-la mexer com o shampoo. Tem muitas coisas que a gente pode fazer. Pôr música, cantar enquanto toma banho, isso é maravilhoso. Outro item, mostrar que podemos fazer a maioria das coisas que queremos, mas nem tudo e nem sempre. Quando sim é sempre que possível e o não quando necessário, você vai colocar um talvez diante de uma situação. O exemplo que eu mais uso é o banho de mangueira. Hoje está calor, hoje tem um sol lindo, você está com saúde, pode, vamos tomar banho de mangueira. Hoje não. Lembra que você teve tosse? Então hoje não pode. Então a gente pode fazer a maioria das coisas, mas nem tudo e nem o tempo todo. Tolerar frustrações. Isso acontece. Triste, né, filho? Você jogou o brinquedo na parede, quebrou. Então, tá sem brinquedo. Não tem que correr na loja e comprar outro brinquedo. Isso não existe, tá? A criança tem que definir que aquilo foi consequência do seu ato. Se ela respondeu brutalmente, você disse, então agora eu não quero conversar com você, porque assim mamãe não quer conversar, você já deixou claro uma frustração baseada em respeito. Frustração é importante aprender a tolerar. A vida é muito cheia de frustração. E aqueles que têm baixa frustração é o que mais desenvolve pânico, depressão, porque não sabem enfrentar as dificuldades. Desenvolver a capacidade de adiar uma satisfação e empreender esforço. Então, ela quer um presente. Olha, presente é Dia das Crianças, Natal e aniversário. Então vai escrevendo aí, ó, vamos pegar um papelzinho, vamos escrever o que você gosta, o que você quer, e quando for chegando o seu aniversário, a gente vê qual você quer mais e compra aquele que você quer mais. Então ela vai adiar uma satisfação. E qual o esforço que a criança está fazendo para isso? Ah, mãe, tô com vontade de tomar aquele sorvete, não sei de onde. Legal, me ajuda aqui que a gente sai mais rápido e pode ir lá tomar o sorvete, né? Uma criança de 2 anos que está aprendendo a encaixar os objetos num determinado, um brinquedo qualquer, ela está enfrentando frustração. Quando ela vê que está difícil de encaixar, ela também está adiando satisfação. E às vezes a irritação acontece, ela joga o brinquedo longe. Quando você fala, nossa, está tentando, vai dar certo, você está avaliando, reforçando o esforço da criança. E discernir diferença entre necessidade e desejo. Ali, entrando nos 5, 6 anos, pode começar aquela manifestação. Eu quero esse tênis, né? Eu quero comprar um tênis, eu quero comprar um vestido igual da minha amiguinha, ou coisa do tipo. Se precisa é uma coisa, desejar é outra. Desde muito cedo, se você começa, olha, esse é um sonho seu, um desejo seu, a gente pode deixar esse tênis para comprar lá no seu aniversário. Porque você não precisa de um tênis novo agora. Senão acumula. E eles acham que a vida é cheia de eu posso, eu quero, eu ganho, eu tenho. E não é. Eu preciso, tem que entrar no assunto. Até é uma técnica que a gente usa para transtorno obsessivo compulsivo. Eu quero, posso, eu preciso. Se a resposta aqui for não, não pode comprar, tá? Não deve comprar, né?
E lembrar que a gente é o exemplo. Nós somos o exemplo. Se você grita e comanda, a criança vai gritar e comandar. Se você conversa e elabora e deixa a criança para lá quando ela está muito exigente, ah não, agora não vou conversar com você não, filhinha. Você está muito exigente, você está brava com a mamãe. Quando a gente puder conversar legal, eu estou lá na cozinha. Você é minha amiga, eu te amo, mas agora assim não. Depende muito da sua atitude. Se você bate, você vai apanhar no futuro. Dentro dos limites está exatamente essa estratégia. Não funciona. Bater, você está agredindo o corpo da criança e automaticamente está autorizando que ela te bata. E às vezes, sem querer, a gente estimula. Quando é muito bebezinho, que a criança dá tapa no rosto da mamãe e coisa do tipo, a gente ri. Aí ela não vai saber o limite disso. Assim não, vamos fazer um carinho. A mamãe faz carinho. Para você ter o argumento de dizer, você vai fazer isso agora para mim, porque é necessário ser feito. E se a tua autoridade está firme, você pode até dizer, eu nunca gritei com você, eu nunca bati em você, não admito que isso seja feito comigo. Agora, se você bateu uma vez, você acabou de perder a tua autoridade e não ensinou nada. Você invadiu o corpo da criança, porque educar em essência é você levar a criança a querer fazer o que você quer que seja feito. Ter disposição de fazer o que precisa ser feito. Castigo também não funciona, porque interrompe o comportamento, mas não leva a criança a querer fazer o que quer fazer. Então você pode sim, estão brigando, os irmãos estão brigando, a criança está agressiva, você tirar o brinquedo aquela hora e calma. Quando você estiver tranquila, a mamãe devolve. Isso não é castigo, isso é interrupção de um comportamento. E ensinando que ela precisa se autorregular. Agora, colocar de castigo e falar, pensa no que você fez, gente, nós adultos não iríamos pensar. Porque para aprender a refletir, nós temos que ter certa maturidade. Muitas vezes nós erramos e no máximo pedimos desculpa, mas não vamos lá no fundo refletir onde precisamos mudar. Imagina uma criança. Não dá, ela não vai de jeito nenhum fazer esse nível de reflexão. Então, se ele pode interromper o comportamento, tá fazendo birra, pega ela pelas costas, tá mexendo num lugar onde não pode, pega pelas costas, não acolhe no colo, senão você está reforçando. Lembra que eu disse que a criança, ela busca a disponibilidade da figura de apego? Então, se na hora que ela está com um comportamento inadequado, você acolhe afetivamente, você estimula o mau comportamento. Lembra? Diferença da frustração real com o comportamento de querer nos controlar. Então, nesse de nos controlar, você pega a criança pelas costas, devagarinho, não precisa apertar, bater, leva ela para outro lugar e fala, olha, aquilo não pode mexer, mamãe já falou. Se você quiser ficar perto da mamãe, a gente cantar uma musiquinha, brincar, eu tô lá na cozinha. Mas isso aqui você não vai fazer mais. Eu já pedi e você vai obedecer a mamãe. Porque precisa, tá? E crítica. Quando você fala assim, menina chata, olha, que desobediente, você não para quieta ou coisa do tipo, você está estimulando a criança exatamente a ser o que você está falando. O pior, rótulos como menina burra, desobediente, chata ou coisas do tipo, forma a autoimagem dessa criança. E ela vai se sentir sendo assim. E eu trato pessoas jovens, adolescentes e até adultos que vêm com esse rótulo. Você não dá conta, você não dá conta, certo? Cuidado, gente. E o que nos impede de colocar esses limites? Primeiro é o medo, certo? O medo, ele, para os pais,
né, os crianças não vêm com manual. Cada etapa de desenvolvimento é um desafio, compõe um segredo, né? Se o filho fica doente, vem um frio na barriga enorme. E a primeira vez no piniquinho, nossa, a primeira birra, não sei lidar, a primeira prova, tudo que é primeiro vem com medo. Por isso que os filhos mais velhos a gente entende que tem a ver com ser cobaia. É neles que a gente aprende a colocar os limites. Para os professores, o medo vem em não atingir os objetivos que a escola espera, de críticas da escola, de mau entendimento dos pais a respeito disso. O segundo aqui é a culpa. A culpa é a gente reage e não sabe se acertamos. Aí os comportamentos das crianças geram em nós uma culpa consciente ou inconsciente, e o choro deles dá a impressão de que a gente cometeu o maior erro da nossa vida. E não necessariamente. Mas é exatamente a nossa insegurança na nossa autoridade, não pensar antes de colocar uma ideia, que nos faz desenvolver essa culpa. E o desconhecimento, ele traz exatamente isso, a gente não está informado. Então a culpa e o medo está amarrado no desconhecimento. Então, ler, se informar, falar com os professores, procurar profissionais, frequentar lugar que traga conhecimento. E o mesmo acontece com os professores, que desconhecem a psicologia do desenvolvimento, as diferentes fases do desenvolvimento mental e emocional da criança. O último aqui é faltaram modelos. Muitas vezes a gente não consegue colocar limite porque não tivemos limites. As nossas figuras de apego estavam ausentes, elas não se prestavam com firmeza, com segurança, ou davam muita liberdade ou impediam tudo. Então nós não temos modelo. Isso vale tanto para os professores quanto para os pais, né? O planejamento, filhos nem sempre a gente planeja, né? E às vezes, quando eles vêm sem o planejamento, a gente pode não estar preparados, ou pela imaturidade, ou porque ainda estamos num processo de adaptação como casal. Tem os ciclos vitais do casal, né? A gente se interrompe, por exemplo, a gente conhece uma pessoa, a gente resolve conviver com essa pessoa, a gente deseja construir uma família com essa pessoa. Essa sequência dos ciclos vitais da família, se é interrompido, se a gente fica grávido sem o planejamento, isso gera uma dificuldade enorme no tratarmos com a criança. Transferência de culpa. Essa é uma parte assim, né? A escola culpa os pais. Ah, também esse menino não tem educação em casa, a mãe não tá nem aí. E o inverso, né? Os pais culpam a escola. Então, a interferência de parentes também acontece isso, né? São os avós, tudo isso. Então, minha mãe que faz isso com a criança. A empregada não sabe lidar. É meu marido que leva a culpa. O marido fala que é a esposa, a professora fala que é a família fala que é a escola. Então, isso aí é transferência. O que a gente tem que fazer? A gente tem que se autorresponsabilizar. Então, aqui, ó, pouco comprometimento da vida, onde a gente, na correria, na dispersão da nossa atenção, na ausência, na indisponibilidade de estar coerente na nossa educação, a gente responsabiliza o outro e vai criando um distanciamento como figura de afeto. E os valores indefinidos? Tanto os pais quanto os professores. Será que a gente tem claro, de verdade, no que a gente acredita? O que a gente quer marcar o outro, né? Dizem que não é tão importante a pessoa conviver conosco quanto sentir nossa falta. Então, o que eu estou plantando? O que eu estou instruindo essa
eu pus aqui agora para a gente finalizar uma frase adaptada do poema Os Filhos, de Gibran Khalil Gibran, né? Do livro O Profeta. Os filhos não são nossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vamos lembrar disso, gente. Essas crianças que estão sob nossa responsabilidade devem ser formadas como seres humanos o mais completos possível, que eles possam ter uma função na vida de buscar sua felicidade e sua alegria na convivência amena com a sociedade, com todos que estão à sua volta. Que ele possa confiar na sua capacidade e crescer para o mundo com alegria, como companheiro, compreendendo o outro com empatia, com autoridade suficiente na escolha dos seus caminhos e, principalmente, entendendo da força maior que nos rege. Não importa a religião, não importa o jeito que você olha a questão da espiritualidade, mas é muito importante, até na questão dos limites e a ética, que ele entenda essa coesão que o universo tem, que o que você planta, você colhe. Cuidado na escolha do plantio, porque a colheita é obrigatória. Por isso, os filhos e as filhas são filhos da ânsia da vida, porque ela é a ordem maior. Sejam todos muito felizes, que suas crianças sejam produto de um grande amor existente, com bastante consciência da nossa responsabilidade. Um beijo no coração de todo mundo.